Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços digitais a liturgia com antecedência para ser um ajudador dos nossos irmãos e irmãs, presidentes de celebrações eucarísticas, da palavra, vocês que participam dos grupos de oração, porque eu pesquiso em sites fidedignos da Igreja Católica para passar a informação correta. Acesse meus endereços, @PauloRobertoMaciel6 no Instagram. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel. E você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog, ok? Se quiser ir direto ao YouTube com mais de 10 mil vídeos, é @PauloRobertoMaciel 7919. Liturgia referente ao primeiro domingo da quaresma, ano litúrgico C, cor dos paramentos litúrgicos roxa, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos a missa própria com creio, prefácio próprio, ofício dominical quaresmal, primeira semana do Saltério. Eu sou leitor e animador litúrgico na igreja em Colatina. Também sou intercista, ou seja, pertenço ao movimento do Terço dos Homens. E ainda um estudioso dos assuntos da igreja, da doutrina, da história, participando de cursos de estudos bíblicos e iniciação teológica. Então vamos à liturgia do primeiro domingo da quaresma, 9 de março de 2025. Olha, neste dia as sugestões para a celebração são estas: enfeitar a entrada da igreja com alguma imagem que faça referência às tentações de Jesus no deserto, tema do evangelho da missa neste primeiro domingo do tempo da quaresma. É proibido ornamentar com flores o altar, nesse dia. Excetuam-se o domingo Leter, quarto domingo da quaresma, solenidades e festas. Dar atenção especial à execução do salmo responsorial, cujo refrão serve como chave de compreensão e meditação para toda a liturgia da palavra da celebração deste domingo. Escolher uma melodia que seja apropriada para o tema. Dedicar especial atenção ao preparo das leituras que a liturgia propõe, as quais formam uma unidade que consiste em riquíssimo alimento espiritual para toda a trajetória quaresmal dos fiéis. Primeira leitura, leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 26, versículos do 4 ao 10º. Tem como tema a profissão de fé do povo eleito. Vamos à leitura. Assim Moisés falou ao povo: o sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Dirás então, na presença do Senhor teu Deus: meu pai era um arameu errante, que desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Ali se tornou um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais e prodígios. E conduziu-nos a este lugar e nos deu esta terra onde corre leite e mel. Por isso agora trago os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. Depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração
diante dele. Palavra do Senhor, graças a Deus. É o livro do Deuteronômio 26, versículos do 4 ao 10º. Agora, o Salmo responsorial, o Salmo 90, na Bíblia Vulgata, ou 91 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º, 2º, 10º ao 11, 12 ao 13, 14 ao 15, refrão 15b. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Repitamos. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir alguma pedra. Passarás sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim, porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Repitamos. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Agora a segunda leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos do 8º ao 13. O tema é a profissão de fé dos que creem em Cristo. Vamos à leitura da carta paulina. Irmãos, o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos aclamar e depois proclamar o Evangelho. O Evangelho de hoje é escrito por São Lucas, capítulo 4, versículos do 1º ao 13. A aclamação é com Mateus, capítulo 4, versículo 4b. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Repitamos: louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. O tema deste Evangelho
É Jesus no deserto, sendo guiado pelo Espírito. E no deserto Jesus foi tentado. Prestemos atenção na proclamação do Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 4, versículos do 1 ao 13. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do livro Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia. Eis que começa o tempo da Quaresma, tempo em que o Senhor nos chama à conversão, a mudanças de atitudes, a nos prepararmos para a Santa Páscoa. É o Espírito Santo quem nos conduzirá neste caminho, nesta peregrinação no deserto rumo à Páscoa. Como acabamos de ouvir no Evangelho, o Espírito Santo foi quem dirigiu Jesus pelo deserto e foi ele quem o orientou diante das tentações. A nós que desejamos celebrar e viver a Páscoa do Senhor com um intenso júbilo espiritual, é proposto pelo Espírito o mesmo itinerário. Nele não faltarão as tentações, porque, como se diz, a vida é uma luta. Jesus mesmo lutou e nos ensina, com seu exemplo, como devemos combater as tentações. Ele constatou a verdade do que nos disse São Paulo na segunda leitura: a palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Romanos capítulo 10, versículo 8. Com a palavra de Deus, Jesus venceu as armadilhas do diabo. Também nós, ao adentrarmos o deserto, devemos saber que a palavra de Deus é a única bússola confiável. No deserto, as referências se diluem e nos é extremamente difícil, se não impossível, distinguir um monte de areia de outro monte de areia. Somente a palavra de Deus e a condução do Espírito Santo poderão nos levar à terra prometida da Páscoa do Senhor. O deserto é árido, o diabo é ardiloso, mas tenhamos confiança, pois a Escritura diz, conforme Romanos, capítulo 10, versículo 11, todo aquele que nele crer não ficará confundido. Não estamos sozinhos. Jesus foi à nossa frente e está a nos conduzir no caminho certo rumo à Páscoa, àquele dom de vida do qual emana
leite e mel. Temos mais uma reflexão do Anuário Folhinha do Sagrado Coração de Jesus, porque quanto mais reflexão, melhor para entendermos a liturgia da palavra. Aqui temos um texto de Lucas Moreira Almeida, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Há poucos dias começamos o itinerário quaresmal que visa recuperar em nós o ardor e o sabor pela missão que Jesus nos confiou. Na estrada do Evangelho somos confrontados com os mais diversos dilemas. É crendo com o coração, como nos diz o apóstolo São Paulo, que alcançamos a justa medida que pode nos guiar nos problemas que aparecem diante da vida. Um coração forjado pela palavra de Deus é capaz de achar uma boa saída de modo criativo para dificuldades tão diversas que cada discípulo enfrenta de modo cada vez único e singular nessa caminhada terrena. A palavra de Deus é uma fonte límpida que faz com que nos tornemos mais fortes e revigorados a cada dia, preparando-nos para as lutas que vivenciamos em nossa jornada. Familiarizemo-nos com ela e ela será nosso amparo. Uma boa reflexão, não é? Deixa eu ver aqui no livro da Bíblia, que é importante também ser consultado, o que está na nota de rodapé. Vamos ver Lucas capítulo 4, versículos do 1 ao 13. O que diz aqui? Lucas inverte a ordem das duas últimas tentações, porque em Jerusalém, templo, é que acontecerá a suprema tentação e a vitória final sobre ela. Aqui nós podemos ir também a Marcos capítulo 1, versículos do 12 ao 13. Marcos 1, capítulo do 12 ao 13. A tentação no deserto resume os conflitos que Jesus vai experimentar em toda a sua vida. Deverá enfrentar o representante das forças do mal e o Deus o sustentará nessa luta. Olha aí, né? São explicações sobre o Evangelho e as outras leituras. Agora vamos aos santos do dia 9 de março. 9 de março é dia de Santa Francisca Romana, fundadora das Oblatas de Tor Despeck. De acordo com o site do Vaticano, Francisca Romana nasceu em 1384 e faleceu em 1440. Foi uma mulher rica e nobre e iluminou as vielas mais miseráveis da urbe entre o fim do século XIV e a primeira metade do século XV. Foi uma das santas da caridade mais famosas da Igreja. Anticonformista, escolheu o bem como objetivo de vida por amor a Cristo. Com um manto estranho, bruto, de cor verde escuro, Francisca passou pelas vielas de uma Roma órfã da sua antiga majestade. Passou rapidamente entre as ruínas de muros desabados, onde uma vez reinava a glória de igrejas e palácios. Depois, no início do século XV, tornaram-se uma deteriorada miséria. Não obstante, suas vestes que usava, embora pobres, se destoavam com a atitude de uma mulher de cerca de 30 anos, bela, mas não vistosa, elegante, mas sem frieza. Trata-se de Francisca Bussa, da família dos Ponciani,
nobre romana, esposa de Lourenço, jovem de uma prestigiosa linhagem. Seu comportamento original suscita gozação entre os senhores e mexericos sarcásticos entre as matronas. Enfim, era vista como traidora da própria casta. Sem se importar pelas conversas fiadas, ela continuava a conquistar todos com graça invejável. Francisca não só transformou o palácio de Trastevere, não sei a pronúncia correta, onde vivia em uma espécie de central de assistência aos pobres. Até o mais miserável dos pobres sabia que ali, na casa Ponciani, podia encontrar um pedaço de pão, um copo de vinho, roupa decente, um pouco de dinheiro, mas até estendia, melhor dizendo, a mão na saída das igrejas ou ia bater as portas dos seus nobres conhecidos para pedir esmola no lugar de quem se envergonhava de fazê-lo. Diante desta sua atitude anticonformista, também seus familiares se renderam. Certa vez, seu sogro, cansado de dar contínuas esmolas aos mendigos, tirou-lhe as chaves das despensas e esvaziou os celeiros da família. No entanto, após alguns dias, os celeiros onde havia permanecido somente cascas de milho se encheram novamente de quintais de ótimo trigo que ninguém havia comprado. Francisca era uma mulher rica e nobre, diferente. Rica, mas repleta de piedade, que se preocupava com os pobres, tratava os homens e mulheres da servidão como seus irmãos e irmãs, como eles mesmos testemunhavam. Esta nobre senhora, que não se apresentava com roupas de seda e joias para não demonstrar seu status, pelo contrário, ela havia vendido tudo para saciar a fome dos pobres e cuidar dos mais necessitados. Ela não mantinha sua alegria oculta em um cofre, visível a poucos, mas em um coração totalmente aberto a todos, dia e noite, como os portões da casa, sem deixar de mãos vazias aquele Jesus que se apresentava como indigente. Ao tornar-se esposa e mãe em idade muito jovem, Francisca foi sempre muito carinhosa com o marido e com os 3 filhos, dos quais 2 faleceram cedo. Desde criança queria consagrar-se à vida religiosa, mas o matrimônio fazia parte de um daqueles clássicos acordos da época entre as famílias importantes. Por isso encontrou uma forma peculiar de viver seu papel sem sufocar a sua inspiração de servir, resultado de uma fé composta e fortalecida de oração e de uma série de penitências físicas. São documentados ataques demoníacos contra sua pessoa mediante violentas torturas, mas também muitos sinais e curas extraordinários, devido à caridade de Kekolela, como era chamada. Em 1436, ao ficar viúva, Francisca Romana retirou-se para o Mosteiro das Oblatas da Santíssima Virgem que havia fundado, onde faleceu em 9 de março de 1440. Por 3 anos seguidos, multidões de pessoas faziam fila para o último adeus, comovido àquela que todos já consideravam Santa de Roma. Santa Francisca Romana, rogai por nós. Santos do dia 9 de março, santos 40 mártires de Sebaste. Os 40 soldados santos pertenciam a diferentes partes da Capadócia, hoje Turquia. Foram presos em 320 durante as perseguições de Licínio, por terem se convertido à religião cristã. Deixados nus no frio invernal, em Sebaste, na Armênia, preferiram morrer congelados a renunciar à sua fé em Cristo Jesus. Olha aí os mártires que continuaram a ter o seu papel preponderante na igreja de evangelizar, mesmo nas dificuldades. Santa do dia 9 de março, Santa Catarina de Bolonha, Virgem Clarissa. Catarina foi educada na corte
da família Stense. No entanto, preferiu viver no Mosteiro das Clarissas em Ferrara, dedicado a Corpus Christi. Era um lugar de silêncio, trabalho, oração e alegria. Mas Catarina foi além e fundou outro mosteiro igual em Bolonha, onde foi abadesa até a morte, em 1463, em odor de santidade. Santo do dia 9 de março, São Paciano, bispo, faleceu mais ou menos em 390. Foi bispo de Barcelona, Espanha. Ao pregar a fé, afirmava: cristão é o meu nome e católico é o meu sobrenome. Cristão católico. São Paciano, rogai por nós. Santo do dia 9 de março, São Bruno, bispo e mártir, faleceu em 1009. Foi capelão na corte do imperador Otto III. Fez-se monge camaldulense. Foi nomeado bispo de Erfurt e morreu durante uma missão na Morávia, trucidado pelos pagãos junto com 18 companheiros. Santo do dia 9 de março, São Domingos Sávio, faleceu em 1857. Discípulo de São João Bosco, seguiu à risca o conselho que este lhe deu para realizar seu grande sonho de ser santo, ter alegria e devoção a Nossa Senhora, empenhar-se na oração e nos estudos, fazer bem aos colegas do oratório. Ele confessava-se toda semana. São Domingos Sávio, rogai por mim, rogai por nós. Santos do dia 9 de março, São Pedro Choi Yong e São João Batista Chong Chang-un, mártires, faleceram em 1866. Foram pais de família coreanos que colaboravam na catequese e editavam livros cristãos. Por isso foram torturados e decapitados na Ásia, na Coreia. São Pedro Choi Yong e São João Batista Chong Chang-un, rogai por mim, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, a paz de Cristo Jesus. É o que eu desejo para todos vocês. Shalom Adonai, a paz de nosso Senhor. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz, aqui em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará. Afinal de contas, estamos lidando com o Criador do Universo, o Criador de tudo. Mesmo que seja um não, respeite, acate. Até o pai terrestre, o pai físico, dá um não para o filho quando vê que é a melhor coisa. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades protestantes evangélicas. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Teremos corpos com novas propriedades, corpos glorificados, corpos transfigurados, como de Jesus ao ressuscitar, ocasião em que entrou no cenáculo sem precisar abrir portas, entrou pela parede, modificou a aparência diante dos discípulos de Emaús e de Madalena, ascendeu ao céu, subiu ao céu diante dos discípulos, desapareceu num átimo de segundo da frente dos discípulos de Emaús, no momento em que abençoava a refeição, andou sobre águas, um corpo diferente, algo inexprimível, inexpressável, grandioso, inefável, indizível. Para termos esse corpo e vivermos de forma perene, perpétua, com Deus, com Maria Santíssima, com São Paulo, São Pedro, Santa Irmã Dulce, Santa Madre Teresa, Santa Teresinha,
São Mateus. Para vivermos para sempre com eles, temos que crer em Jesus como Deus. Temos que ser batizados e temos que nos arrepender diariamente dos nossos pecados, pois somos pecadores. Pecadores nós somos e temos que reconhecer isso. Quem disser que não é pecador está mentindo, já disse São João. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel 6